E aí, vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje, porque o tema é absolutamente fascinante. A gente vai explorar como a teologia cristã mapeia os primeiros 15 capítulos do livro de Êxodo, e não é só como um relato de história antiga, não. É como uma verdadeira planta baixa, sabe? Um projeto espiritual todinho desenhado para o Novo Testamento. É literalmente uma forma de ler textos lá da antiguidade de um jeito que eles ganham uma dimensão totalmente nova. É como se fossem sombras literárias apontando lá para o futuro. Mas bom, para a gente entender essa perspectiva direito, primeiro precisamos definir um conceito que é a base de tudo, o antipo. Na leitura cristológica, as pessoas ou os grandes eventos históricos do Antigo Testamento funcionam como se fossem protótipos ou tipos. Eles são, na verdade, pistas na história que apontam direto para o antipo. E o que é isso? Na teologia cristã, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ou seja, a premissa fundamental aqui é que o Antigo Testamento vai preparando o terreno passo a passo para o Novo. Não é só a história do passado, é uma antecipação viva do que ainda ia rolar. Então, o nosso roteiro de hoje é mais ou menos o seguinte. Vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, lendo o mapa do Êxodo. Depois, o mediador e a sarça. Em seguida, pragas e o cordeiro pascual. Aí vamos para o mar como ressurreição e fechamos a nossa jornada com a libertação espiritual definitiva. Bora lá? Começando então pela nossa primeira parte, lendo o mapa do Êxodo. O que chama muita atenção logo de cara é a comparação entre duas realidades bem diferentes. De um lado da balança, a gente tem um evento histórico, a coisa física mesmo, que é a escravidão geográfica de um povo inteiro lá no Egito. Do outro lado, a tradição cristã olha para isso como um mapa de algo infinitamente maior, a escravidão espiritual em um mundo caído. Nessa visão, o Egito deixa de ser só um pontinho no mapa mundi antigo e passa a representar o estado de separação e de cativeiro espiritual de toda a humanidade. É uma forma fantástica de levar a história para uma escala universal. E isso nos leva à nossa segunda parte da análise, o mediador e a sarça. Olha só que interessante. O ponto crucial no capítulo 2 de Êxodo é ver como Moisés funciona como o protótipo perfeito de um mediador. Os paralelos são de verdade impressionantes. Pensa comigo, Moisés, quando ainda era só um bebê, teve a vida preservada do faraó que queria acabar com os meninos hebreus, certo? E aí, dando um salto para o Novo Testamento, a gente vê uma narrativa incrivelmente parecida, com Jesus sendo preservado da fúria do rei Herodes, bem na infância. Os dois foram resgatados de sentenças de morte para cumprir uma baita missão de salvação. E enquanto Moisés é aquele profeta que traz a lei escrita em tábuas de pedra, Jesus entra em cena como um novo Moisés, o mediador definitivo que traz a graça, mas dessa vez direto no coração das pessoas. Isso fica brilhantemente claro naquele famoso episódio do capítulo 3, A Sarça Ardente. Para muitos teólogos, incluindo os antigos padres da igreja, aquele arbusto pegando fogo sem virar cinzas não é só um milagre visual de cair o queijo, é uma metáfora pesadíssima da encarnação. O fogo, que representa a divindade eterna, habitando ali num arbusto simples, humilde, que representa a humanidade, e sem destruir ele. É literalmente a união do divino com o humano. E detalhe crucial, é exatamente aí que acontece a grande revelação do nome divino. Quando a gente olha de perto, vemos que Deus se apresenta a partir daquela sarça, revelando o nome Eu Sou. Na leitura cristológica, essa frase não fica presa no passado. Ela ecoa séculos e séculos depois, antecipando aquelas declarações fortíssimas que estão lá no Evangelho de João. Então, quando Jesus vira e diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, ou até mesmo aquela mais direta, antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, a conexão com o livro de Êxodo é absoluta. O libertador lá do Novo Testamento simplesmente assume o título exato do libertador do Antigo Testamento. Faz todo sentido, não é? Bom, avançando na nossa cronologia para os capítulos 7 a 12, chegamos à nossa terceira parte, pragas e o cordeiro pascal. É muito comum ler sobre as famosas pragas do Egito só como uma sequência de desastres naturais, ou umas punições bem extremas. Mas com essa lente cristológica que estamos usando, a coisa muda de figura. Elas assumem um papel extremamente estratégico. Essas pragas são vistas como julgamentos diretos contra os próprios deuses do Egito. E qual é a grande sacada disso tudo? É que simboliza a vitória esmagadora sobre as trevas.
Do mesmo jeito que o poder opressor do faraó foi totalmente despojado e humilhado ali, a cruz, na teologia cristã, representa exatamente isso, a vitória final sobre as forças do mal e os principados que escravizam a humanidade. E toda essa tensão narrativa vai explodir no capítulo 12. Tem uma frase do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, que é meio que a âncora de toda essa nossa explicação. Ele diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa única frase é o que liga de forma definitiva aquele evento histórico de resgate lá no Egito com o sacrifício que funda a fé cristã. É uma ponte que simplesmente não se quebra entre essas duas eras. E aqui a gente chega no ponto mais denso dessa conexão. Pense nas instruções super rígidas que eles receberam. Pegar um cordeiro sem defeito nenhum, passar o sangue dele nos umbrais das portas para proteger a casa do julgamento e a ordem explícita de não quebrar nenhum ossinho sequer desse animal. E do outro lado o que a gente tem? O cumprimento perfeito de tudo isso na figura de Jesus. Ele é o Cordeiro Imaculado, sem pecado. O sangue na porta vira o sangue que protege do julgamento divino definitivo. E pasmem, até aquele detalhe super específico de não quebrar os ossos é citado no Evangelho de João com uma profecia exata, cumprida à risca na hora da crucificação. É uma correspondência impressionante de detalhes. Seguindo com o nosso mapa, a gente chega ao capítulo 14, na nossa quarta parte. O mar como ressurreição. A travessia do Mar Vermelho é, sem dúvida, um dos momentos mais épicos e dramáticos de toda a Bíblia. E no olhar cristológico, isso é lido, nada mais, nada menos, como a própria figura do batismo. Pensa na mecânica da coisa. O povo de Israel entra no mar, um ambiente escuro, caótico, que basicamente representa o domínio da morte. E eles emergem lá do outro lado, salvos e seguros, simbolizando uma vida nova. É entrar na morte e sair ressuscitado. E tem mais, o exército do faraó, que representa toda a condenação e opressão, é afogado lá no fundo. Para a tradição cristã, isso é o afogamento do velho homem, libertando a pessoa de uma vez por todas para viver na luz. E claro, uma vitória espetacular dessas pedia uma comemoração à altura. É aí que entra o Cântico de Moisés. Foi uma festa histórica incrível de libertação. Mas a teologia pega esse evento e amarra ele lá na frente, no último livro da Bíblia, lá no Apocalipse capítulo 15, onde o texto diz que os redimidos cantam o Cântico de Moisés e do Cordeiro. A conexão é muito direta. A celebração da libertação física ali, nas margens do Mar Vermelho, teria sido só um ensaio, um aquecimento para a grande celebração da libertação eterna no fim dos tempos. E a jornada não para. Logo depois do mar, o povo dá de cara com um problemão. Águas super amargas em Mara. E aí Deus vai lá, faz um milagre e torna as águas doces, se revelando como o Senhor que cura. Esse pequeno detalhe é visto muitas vezes como mais um protótipo. É um vislumbre, uma pequena amostra do que seria o enorme ministério de cura física e espiritual que Jesus traria no futuro, curando as águas amargas da própria condição humana. E assim a gente entra na nossa quinta e última parte, a libertação espiritual definitiva. É a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. Essa progressão toda pode ser resumida em 3 grandes fases. Fase 1, o Egito, que lendo por essa lente é um mundo caído, governado pelo faraó, que personifica o poder opressor do pecado. Fase 2, o deserto. O tempo em que o povo peregrinou é visto como a jornada que a igreja faz hoje na Terra. Um lugar de provação, de depender de Deus pro pão de cada dia, de aprendizado constante. E, finalmente, a fase 3, a Terra Prometida. E não estamos falando daquele pedaço de terra no mapa geográfico, não. É a Canaã Celestial, que representa a libertação eterna, o grande destino final. O mapa, que era físico, vira uma bússola espiritual completinha. Então, o que a gente tem que se perguntar agora e refletir de verdade é isso aqui. Para onde esse mapa todo aponta, no fim das contas? Se todos esses eventos, pessoas e lugares eram só protótipos, qual é a imagem completa que eles estavam tentando pintar juntos? E nós chegamos a essa conclusão fascinante. A perspectiva cristológica transforma o livro de Êxodo, tira ele da gaveta de aula de história antiga e coloca como uma verdadeira biografia antecipada do Salvador. Os eventos foram desenhados e registrados para serem esse mapa espiritual super detalhado, apontando com uma precisão impressionante para a pessoa de Jesus e para a nossa jornada rumo à Canaã Celestial. É, sem dúvida, uma demonstração incrível de como usar lentes teológicas pode pegar um texto milenar e revelar camadas e camadas de um significado muito profundo. E aí fica a provocação para a gente terminar.
quantas outras histórias antigas que a gente acha que sabe de cor não estão, na verdade, escondendo projetos espirituais muito maiores do que a gente sequer imagina. Valeu demais por acompanhar nossa análise de hoje. Fica o convite para continuar sempre questionando e explorando esses mapas escondidos por aí. Um abraço e até a próxima.